E eu quero saber, Bruno, a sua opinião sobre essa estreia do Jorginho, né? Porque o Jorginho é um cara que agora, então, com a possível e quase certa saída do Gerson, ele vai ser o toque de qualidade nessa saída de bola do Flamengo ali do lado do Léo Ortiz. Porque eu chamo muita atenção também para o Léo Ortiz, cara. Como esse cara joga bola. Ele é praticamente um líbero. Ele é praticamente um zagueiro que joga como meio-campo. Porque ele dá muita qualidade na saída de bola do Flamengo. Então, Bruno, eu quero saber de você o que você acha do Jorginho, né? Se ele vai conseguir dar toda a qualidade que esse meio-campo do Flamengo precisa com uma possível saída do Gerson. E outra, essa possível dupla ali com o Léo Ortiz, né, Bruno? Porque o Léo Ortiz, muitas vezes você vê que ele chega no meio-campo para jogar. Ele busca o jogo, ele é um cara que dá muita qualidade. E ali do lado do Jorginho, esses caras podem dar muita qualidade ali para o jogo do Flamengo, né, Bruninho? Jorginho foi bem, foi uma boa estreia do Jorginho, participando do primeiro gol, iniciando a jogada e depois chegando à frente e dando assistência para o Luiz Araújo. Não sei se ele vai jogar sempre ao lado do Pulgar, isso aí é uma coisa que a gente vai ver durante a temporada. Eles são jogadores que ocupam mais ou menos o mesmo espaço. É possível jogar com os dois, claro, mas acho que em alguns momentos vai ser Jorginho e De La Cruz, por exemplo. Acho que isso vai variar. Se o Gerson permanecer, ele pode jogar também mais por dentro ao lado do Jorginho. Então, o Jorginho é um cara que acrescenta qualidade na saída de bola e em todas as partes do campo. Ele não é um cara que chega muito à frente. Na maior parte, ele trabalha um pouquinho mais atrás. Mas ele é o cara que pode iniciar a saída, depois participar também numa faixa mais intermediária do campo. Ele é um jogador de qualidade de passe muito boa, e muito bom o passe dele e dinâmico, né? O Jorginho, ele é aquele jogador que vai ditando o ritmo do time, vai ditando o ritmo da jogada. Eu gosto muito, gostei da estreia dele, acho que é um cara que acrescenta muito ao time do Flamengo, ao elenco do Flamengo, ainda mais num estilo de jogo que exige uma saída de bola qualificada, e o Léo Ortiz, que você citou, tem também essa saída de bola muito qualificada. O Danilo, que hoje é reserva, tem essa saída de bola boa. O próprio Léo Pereira, aí, por ser canhoto, ele acaba sendo uma opção do Felipe para jogar ao lado do Léo Ortiz. Então, gosto bastante, é um ótimo reforço do Flamengo. E durante a temporada, não só no Mundial, ele vai ser um jogador que vai qualificar bastante o meio-campo. Para a vaga do Gerson, eu imagino que ele vai usar outro jogador. O Gerson normalmente joga pela direita e aí, se o Gerson for embora mesmo, o Luiz Araújo deve fixar naquele lado. Não imagino que ele vai jogar o De La Cruz para o lado, não acho que ele vai fazer isso. Acho que com o Gerson saindo, deve fazer Jorginho e Pulgar ou Jorginho e De La Cruz, com o Luiz Araújo na direita, o Arrascaeta por dentro, e na esquerda aí pode ser o Cebolinha, pode ser o Michael, Plata, aí, até o Bruno Henrique. Esse lado esquerdo está mais aberto no time do Flamengo. Mas eu queria dizer o seguinte, que os senhores rubro-negros, no dia do jogo, da trágica derrota lá contra o Central Córdoba, os senhores caíram de pau em cima do Felipe Luiz, porque ele escalou 8 titulares e 3 reservas, sendo que um desses reservas era o Varela. Então, naquele dia eu disse, pô, mas não é possível que o Flamengo, o super time, com 8 titulares, não vai dar conta de ganhar do Central Córdoba. Então, a culpa não é só do técnico, aliás, é até muito menos dele. É principalmente responsabilidade de quem estava em campo, de jogadores importantes que atuaram mal. Não é que perdeu porque faltaram os 3. Hoje, faltaram também 3. E aí, o Flamengo ganhou um jogo no fim do Campeonato Mundial. Ah, mas que insanidade, Pepe. Não é uma insanidade. Mas que insanidade. Não é uma insanidade, não. Sabe por o Varela é bom jogador, ele estava sendo subestimado. Sabe por que é uma insanidade? Porque naquele momento o Gerson estava jogando pra cacete. Naquele momento o Wesley estava jogando pra cacete. E outro que estava fora é o Pulgar. Aí você vai querer dizer... o Pulgar, aquele que ia fazer você andar pelado em Copacabana. Quer dizer... Tá falando de matemática ou tá de futebol? Não, eu tô falando de futebol. Agora, você um dia nesse mesmo microfone falou, eu vou andar pelado o dia que o Pulgar jogar bola. Agora lamenta que o Pulgar não jogou. Naquele momento, eram os 3 melhores jogadores do Flamengo. Tá bom. Wesley, Pulgar e Gerson, que ficaram fora da equipe do Flamengo. Foi o grande erro até agora do Felipe Luiz.
Só isso. Quer Nada dizer, além disso. Se pegar e tirar 3 titulares daquele time, então não dava conta de ganhar do pujante Central Córdoba. Olha que Porque coisa maravilhosa. o Flamengo é diferente do seu Palmeiras. Enquanto o seu Palmeiras é um time mais equilibrado, o Flamengo até hoje é calcado, baseado e alicerçado em algumas peças. É algo que precisa ser mudado, precisa ser modificado. Mas se você tira 3 dos seus principais jogadores, com exceção do Arrascaeta, é óbvio que vai fazer falta. Tanto fez falta que o Flamengo perdeu para o Córdoba, que ficou de fora da próxima fase da Libertadores da América, Pepeano. Então, pelo amor de Deus, porque, você é um cara inteligente. perdeu porque quem estava em campo jogou mal. Você é um cara inteligente. Você está criando um sofisma. Não estou criando um sofisma, não. O senhor que está sofismando aí, porque o negócio não, é o seguinte, você não precisa disso não, 8 titulares para ganhar do Córdoba e não ganha. Aí a culpa é do técnico. Cobra dos caras que estão em campo, ora bolas. Porque o Varela é bom jogador, aliás, participou dos 2 gols hoje. Ele faz o cruzamento do primeiro gol e é ele quem dá a bola lá pro Jorginho na jogada que ele vive um bom momento. Ele vive um bom momento e muito bom momento. Porque ele passou 2 anos sem jogar nada no Flamengo. Passou 2 anos sem jogar porcaria nenhuma. Ué, ele não jogava então, ele vive um bom momento, merece ser elogiado. Ele não jogava mas daí porca. você dizer que é o grande jogador do Flamengo, pelo amor de Deus, está dizendo que ele seja o novo Leandro, o Leandro Charrua. Não se trata disso. Se trata de um bom jogador. E quando o Varela entra no time, é óbvio que não vai comprometer também um jogador razoável, que pode jogar. Não tem problema nenhum em jogar. Agora, é claro que o Jorginho é um jogador de ótimo nível e não é surpresa ele jogar bem. Surpresa mesmo é o senhor lamentar a ausência do Pulgar, o cara que ia te fazer, proporcionar esse espetáculo escatológico em Copacabana. Eu sei que você está doido para me ver dando um tibum pelado em Copacabana. Você está convidado para fazer o registro. Vou falar você está convidado para fazer o registro. Pergunta pro Vampeta como é que faz e vamos os dois lá. O Vampeta é especialista nisso. Agora, não foi só o Pulga. As 2 peças adicionais faziam uma diferença tremenda. Gerson e Wesley e Gerson. Então, a gente não pode fazer o recorte do recorte, do recorte, do recorte, do recorte. Senão, a análise fica muito comprometida, Pepeano. Eu te respeito pra caramba. Mas, nesse sentido, eu discordo completamente de você. Eu critiquei vocês naquele dia porque, pra mim, a análise foi, muito circunscrita ao trabalho do técnico. E ele não foi o único culpado. Agora, só queria dar uma informação que... Temos um Varelete agora. Tudo bem. Nossa, não, longe disso, né? Não é um novo Leandro. Agora, só queria dizer uma coisa. Um pouquinho antes de começar o jogo, e aqui a gente dá os créditos, aqui não tem malandragem nenhuma, o Boto, na Sport TV, dentro do gramado, enquanto os jogadores faziam lá o aquecimento, ele foi questionado sobre a possível transação envolvendo o Gerson, e ele foi categórico ao dizer o seguinte: por enquanto não tem negociação nenhuma, porque oficialmente ninguém do Zenit procurou o Flamengo. Se depositar os 25 milhões, vai embora, Pepeano. É simples assim. Ué, é claro, arruma os 25 milhões. Não é dinheiro de pinga, né? Na Rússia, não. Isso aí é o staff do Gerson, que está tocando tudo diretamente com o Zenit, com os intermediadores. Realmente, o Flamengo diz isso há dias. Então eu sei que você está querendo dar crédito, que você está falando, mas só que não tem novidade nenhuma no que foi falado aí. A gente já falou isso 65 vezes aqui, 130 vezes. Que o Flamengo já falou 68 vezes que o Zenit não procurou, que não recebeu a proposta, não foi notificado pelo Zenit. Eu acho que você não está assistindo a Jovem Pan, então. Eu assisto a Jovem Pan toda hora e participo de vários programas. É que toda hora... a gente já falou aqui. Toda hora alguém questiona... Toda hora alguém questiona se o Gerson... Porque hoje eu cheguei a ouvir questionamento se o Gerson ia jogar ou não. Se vai ter cabeça ou não, se vai ser capitão ou não. Então é lógico que não mudou nada. Ele vai continuar. Nada. Zenit não mandou nada. Zenit não comunicou o Flamengo. O negócio é com o staff do Gerson. O Gerson, o que o Flamengo diz paga os 25 milhões de euros. Isso. E outra, se pagar os 25 milhões de euros, ainda pode depois ser acionado na justiça, porque tem uma multa de 40 milhões de reais de direito de imagem, hein? Que o Gerson teria que pagar ao Flamengo. Ainda tem isso. Agora, sobre essa situação, Pepeano, que você trouxe, eu até entendo quando você diz que o time reserva do Flamengo
jogadores reservas têm que jogar melhor. Só que ali, né, naquele jogo contra o Central Córdoba, o Felipe Luiz, na minha opinião, errou feio, sim, porque além dele ter tirado os principais jogadores do Flamengo, naquele momento, que eram Gerson, Wesley e aí o Pulgar, que também era um dos pilares ali desse Flamengo, ele passou para o Flamengo uma arrogância, ele passou para o time uma arrogância. O time entrou acomodado em campo, porque o próprio treinador mostrou na escalação que ele achou que o jogo já estava ganho. Então ali, eu achei sim que teve um erro do Felipe Luiz. E esse erro vai servir de lição para o resto da temporada, tá? Você vê, o time hoje pode não ter sido super convincente, mas foi dedicado o tempo inteiro, mostrou garra o tempo inteiro, brigou o tempo inteiro, que sirva de lição aquela palhaçada daquele jogo contra o Central Córdoba até o fim do ano. Que sirva de lição para o Flamengo não entrar mais acomodado em jogo nenhum. Porque esse ano, com o que o Felipe Luiz vem trabalhando, vem mostrando, e com o que esse time do Flamengo pode jogar, eu acho que o Flamengo tem possibilidades aí de coisas grandes nesse ano. Flamengo e Palmeiras, eu acho os favoritos a tudo. Né, o Raí Monteiro? Sim, são os favoritos, né? Flamengo e Palmeiras, os dois melhores times do futebol brasileiro, são os favoritos aí às principais conquistas, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. E acho que são, como disse aqui antes, os favoritos também dos times brasileiros a chegar mais longe nesse Mundial. E aí eu tava até ouvindo aqui, Pilhado, você falando que se der Palmeiras e Atlético de Madrid, você acredita na classificação do Palmeiras? Quero te lembrar que temos um dinheiro amarrado aí nesse jogo, hein? Porque antes do Mundial começar, eu te falei que o Palmeiras eliminaria o Atlético de Madrid e você não botou muita fé. Talvez a apresentação do Atlético de Madrid... Ei, calma aí. Continuo achando o Atlético de Madrid favorito. O que eu digo é que não acho impossível. Como eu não acho impossível o Flamengo conseguir um resultado contra o Chelsea, não acho impossível conseguir um resultado contra o Atlético de Madrid. Mas acho o Atlético de Madrid favorito. Isso aí, claro. Até porque hoje eu acho o Atlético de Madrid melhor que o Chelsea. Tá? Hoje eu acho o Atlético de Madrid um adversário maior e melhor do que o Chelsea. E tem apostado, claro que tem apostado. Foi R$100 com você, já roubei R$100 do Vampeta hoje. Vampeta hoje já perdeu 100. Vampeta vai ter 100 comigo, porque eu também não sou frouxo. Chelsea, Flamengo. E vai ter Flamengo e Los Angeles FC. São todas as minhas apostinhas aí com o Vampeta. Ah, não, tem outra. Tem outra. Ele quer apostar... Ele quer apostar em quem, gente? Que ele me deu, foi em 300 para 100, eu esqueci qual. Botafogo e PSG. Botafogo e PSG. Eu pago a ele 300 se o Botafogo vencer o PSG e ele me paga 100 se o PSG vencer o Botafogo. Ainda tem essa apostinha também. Agora, que o Flamengo começa vencendo já é importante. Botafogo começou vencendo num grupo dificílimo. Palmeiras empatando. E temos ainda a estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Então, uma pergunta geral, Rodrigo Viga. Agradaram as estreias dos brasileiros? Porque o Botafogo eu achei a pior, tá? Eu achei que o Botafogo conseguiu ser pressionado pelo Ceará. Flamengo, eu achei uma atuação normal, mas com uma vitória. E o Palmeiras, eu achei que foi o que mais mereceu vencer, mas acabou sem os 3 pontos. Rodrigo Viga. Pilhado, é sempre bom, né? Sempre gostoso, é sempre satisfatório você ver o futebol brasileiro ganhando, independentemente de brincadeira, rivalidade. Eu, Pipeno, você, Vampeta, todo mundo, é sempre muito prazeroso. Agora, acho que 2 brasileiros que foram para esse Super Mundial, acho aquele que não se deve ter nenhuma expectativa é o Botafogo. Primeiro porque o Botafogo foi desconfigurado em relação àquele time excelente na temporada do ano passado. Em segundo lugar, foi o brasileiro que pegou a chave mais difícil. Então, quando você pega esse binômio e essa combinação, acho que o torcedor do Botafogo sabe, e não é muito cobrador, não é muito exigente, quando eu converso com meus amigos botafoguenses e falo assim, puxa, o Textor desmontou o time. Ah, tudo bem,
não tem problema, não é um grau de cobrança no mesmo patamar, no mesmo diapasão de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Vasco, qualquer outro gigante do futebol brasileiro. Então, acho que existe um certo conformismo por parte do torcedor do Botafogo. Acho que o Fluminense vai ter muita dificuldade contra o time do Borussia Dortmund, que é ajeitado nessa terça-feira lá nos Estados Unidos. E o futebol é curioso, né, Pelhado? Curioso por quê? Porque talvez aquele que tenha melhor se apresentado logo de cara contra um grandalhão gigante europeu, tricampeão mundial, foi aquele que não venceu. Caso do Palmeiras, que fez uma boa atuação. E acho também, viu, o Pilhado, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, se tem dois times capazes de avançar à próxima fase com mais certeza ou com mais perspectiva, pela chave e pela qualidade, Flamengo e Palmeiras. Os outros dois, Botafogo não tem a menor expectativa e o Fluminense vai depender do que ele vai fazer contra os outros times que não o Borussia Dortmund. Então, acho que esse foi um bom início para o futebol brasileiro, mas quem pode enxergar um pouco mais na frente, um pouco mais longe, é a dupla Flamengo e Palmeiras. De preferência, podendo se classificar em primeiro grupo, porque se classificar em segundo grupo, representa cruzar logo na próxima fase com um gigante, provavelmente europeu. E aí a situação fica bem difícil, fica bem mais complicada, viu, Pilhado? Tem isso, né, Bruninho? Eu acho que a grande chance do Flamengo de chegar nas quartas de final não é contra o adversário das oitavas. Para mim, é o próximo jogo. Para mim, o jogo contra o Chelsea vai determinar a grande chance do Flamengo de chegar nas quartas de final. Porque, de verdade, eu acho que contra Benfica e Boca Juniors dá muito para o Flamengo se classificar. Dá muito mesmo, que serão um dos dois segundos ali no grupo de Bayern de Munique. Agora, o Flamengo precisa não perder para o Chelsea. E eu acho mais fácil, Bruno, não perder para o Chelsea do que não perder para o Bayern de Munique. Eu acho que esse jogo agora, o próximo, pode definir se o Flamengo chega ou não nas quartas do Mundial, Bruninho. Rapidinho. E é isso, eu concordo. É mais fácil, menos difícil ganhar do Chelsea e tentar ser o primeiro do grupo, até o empate, dependendo das circunstâncias, do que encarar o Bayern nas oitavas. Contra Benfica e Boca, o Flamengo pode sim passar. Acho que o Chelsea é favorito num confronto, mas dá jogo. O Flamengo pode sim conseguir alguma coisa contra o Chelsea. Eu tô ansioso, né, Bruno Prado, para cruzar, né, para encontrar, nem que seja online, papai Flavinho Prado, né? Porque papai Flávio Prado agora, ele deu para mandar mensagenzinha de WhatsApp. Sabe, ele é aquele típico velho tonto que fica mandando mensagenzinha de bom dia, de boa noite, sabe, Bruno Prado? Aquelas coisinhas. Então, e aí agora, Flavinho Prado, todo jogo ele vem de gracinha. Hoje ele me mandou, amigo, eu vou até mandar pro PH para ele mostrar. Ele mandou assim, eu vou ler aqui. Ele me enviou um áudio que você mandou para ele, não foi um áudio muito educado. É o quê? Ele me enviou um áudio que o senhor mandou para ele e não foi um áudio muito educado, não. Eu vou encaminhar para o PH. Se ele decidir colocar, pode colocar, porque minha forma de carinho é essa, já que ele ficou me enchendo o saco com mensagem. Ele disse assim, ó, Bruninho, ele mandou, ó, estou nervoso com a aproximação da nossa estreia. Olha como ele é ridículo. E aí eu mandei um áudiozinho e aí ele respondeu, vamos, Mengão. Isso. Disse Flávio Prado, secando como ninguém. Eu vou mandar essa mensagem, o print, vou mandar meu áudio, se o PH quiser colocar no ar, com todo o carinho que Flávio Prado merece. Claro que a gente não ia terminar o nosso Canelada mostrando, ó, primeiro tá aí, a mensagenzinha dele, do palhaço. Olha lá. Estou nervoso com a aproximação da nossa estreia. Aí eu mandei um áudio maravilhoso que a gente vai mostrar aqui. Logo depois ele escreveu, vamos, Mengão. Então, PH, antes de fechar o programa, coloca o meu áudio. O que eu disse pro Flávio Prado? Eu não te perguntei porra nenhuma se tu tá nervoso ou não. Eu quero que se foda você e o que você tá sentindo. Olha aí.
Olha que maravilha, que coisa maravilhosa esse áudio. Amigável, né, Bruninho? Você gostou? Nossa, ele estava tenso, eu vi, ele me ligou preocupado, o que vai ser do nosso time, temos que ganhar hoje, ele estava tenso, estava muito nervoso. Preocupado com o bem-estar do pilhado. Claro, com o pilhado, muito preocupado com o pilhado. Eu sou solidário a Flávio Prado. Não tinha dúvida disso, seu corporativista. Olha aí, Rodrigo Viga vermelho. Por que será que o Rodrigo Viga fica vermelho e sem graça e eu não? Né, Bruninho? Mas todos nós estávamos preocupados com você. A gente torce para que você tenha uma noite feliz, né? Todos nós, estávamos todos juntos aqui, preocupados. É uma secação inacreditável. Mas vocês vão ter que dormir vendo a tabelinha, o líder do grupo, Flamengo, à frente do Chelsea. Bom, uma boa noite. Olha aí, Fabinho Piperno vai dormir sorrindo, Bruninho Prado, Raizinho, Rodrigo Viga. Eu vou sorrindo com a liderança do Campeonato Mundial. E uma boa noite para todos vocês.